De imediato, apresentamos os nossos convidados deste bate-papo. Estão na tela, além do nosso companheiro Pompeu Vasconcelos, Eric Vasconcelos e Carlos Galvão. E o tema do nosso papo de hoje, Ironman. Carlos Galvão é um grande especialista no assunto, organizador desta incrível competição no Brasil, e eu vou passar a palavra já para Pompeu Vasconcelos para dar as nossas boas-vindas aos nossos convidados, Carlos Galvão e Eric Vasconcelos. Pompeu, você. Olá, Gomide, que alegria ter aqui o Eric, ex-secretário de Turismo e atual secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza e um dos responsáveis por trazer o Ironman para o Ceará. E do outro lado, o nosso querido amigo já de longa data, Carlos Galvão. Galvão, você está envolvido com Ironman já há quase 20 anos. É o tempo que a prova, em 2022, vai fará 22 anos aqui no Brasil. O que mudou de lá para cá? Como a pandemia afetou vocês? E como é que você veio parar nesse mundo do esporte, já que você veio do mundo financeiro? Conta um pouquinho dessa tua trajetória para a gente, Galvão. Pompeu, Gomide, Eric, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês aí no Ceará, em Fortaleza, uma cidade e um estado que nos acolheram tão bem, com tanto carinho, com um modo tão especial. Então é um motivo de muita honra e alegria estar com vocês nesse papo. Pompeu, a gente realmente, como você bem frisou, a gente está nessa jornada desde 2000, né? A gente olha para trás, parece que foi ontem que a gente começou essa aventura, no bom sentido, chamada Ironman Brasil. Eu trabalhei durante 14 anos no mercado de capitais, no mercado financeiro. Eu já era triatleta desde 95. E naquela época, a gente, quando ouvia falar de Ironman, era uma coisa realmente para muito pouca gente, né? Era mais limitado, até a questão da informação era mais restrita, né? O que era esse triatlon chamado Ironman? A gente sabia que era um negócio de longa distância, mas não tinha muita informação, mas já inspirava realmente, no mínimo, muita curiosidade. E o Ironman no Brasil, ele esteve no Brasil nos anos de 98 e 99, em Porto Seguro. E o melhor ano de Ironman Brasil em Porto Seguro foi 99, com 222 atletas participantes. E esse número me intrigava, porque eu achava que o Ironman Brasil tinha potencial para colocar mais gente, desde que trabalhado de uma maneira mais inteligente, com um melhor planejamento, com uma melhor cidade-sede, e por aí vai. E no ano de 99 eu resolvi realmente virar a chavinha. Eu quis sair do mercado financeiro, eu tive uma carreira exitosa no mercado financeiro, mas dinheiro, todos nós sabemos que se ganha e se perde, né? Então não me motivava mais. Então eu quis mudar, virar a chavinha e buscar o Ironman com uma nova gestão aqui no Brasil. E queria, mais do que tudo, fazer um movimento que mudasse a vida das pessoas para melhor através da plataforma do evento chamado Ironman. Fui para os Estados Unidos com mais 3 amigos, conseguimos a licença do Ironman aqui no Brasil, no ano de 99 para 2000, e a primeira providência, Pompeu, Gomide e Eric, foi migrar de cidade-sede, de cidade anfitriã, saindo de Porto Seguro, na Bahia, e indo para Florianópolis, para Santa Catarina. Já no primeiro ano, para vocês terem uma ideia, mostrou-se um movimento acertado, porque nós saímos de um horizonte de 200 atletas para quase 600 atletas já no primeiro ano. Isso com todo o apoio da esfera municipal e estadual, que todos nós sabemos o quanto é importante, no caso Santa Catarina e Florianópolis. E de lá para cá, a gente manteve o evento em Floripa até 2006, né? O Ironman inteiro, que a gente chama o Ironman Full,
Para quem não sabe, as distâncias do Ironman Full, nada-se 3,8 km, depois o segundo esporte é a bike, pedala-se 180 km, e no final termina com uma maratona, 42 km. Em 2006, criou-se um novo circuito mundial, chamado de Ironman 70.3, que nada mais é que a metade da distância do Ironman Full, ou seja, nada-se 1.900 metros, pedala-se 90 quilômetros e corre uma meia maratona, 21 quilômetros. E aí a gente começou a inserir novas cidades e novas provas no calendário nacional. Então, eu posso frisar aqui, por exemplo, Brasília, Palmas, no Tocantins, Rio de Janeiro, Maceió, São Paulo, Penha, município de Penha, Santa Catarina, e a nossa tão querida prova aí em Fortaleza, que é o nosso Ironman 70.3, que a gente começou depois de 2 anos de Ironman Full, nós migramos para a distância de Ironman 70.3, porque chegamos nós todos a um entendimento que a distância era mais apropriada para as condições de Fortaleza, no Ceará. Então, para a gente é a nossa prova que mais nos inspira, porque Fortaleza é um destino fantástico, é a perfeita desculpa para quem quer fazer uma prova de Ironman, né, e depois conhecer as maravilhas de Fortaleza e todo o periférico, né, da cidade e do estado. Então, a gente está super, super contente e super motivado para voltar no ano de 2022, já que eu estava conversando com o Gomide um pouco antes da gente entrar ao vivo, o nosso segmento de eventos, infelizmente, foi diretamente afetado nessa pandemia, sendo um dos primeiros a parar, infelizmente vai ser um dos últimos a voltar. Então, a gente, mais do que nunca, foi Ironman para manter as atividades num formato justo, num formato eficiente, para que em 2022 nós retornemos com força total e continuando a entregar sonhos e a modificar a vida para melhor das pessoas. Eu vou agora chamar nosso colega Eric Vasconcelos para que ele possa nos dizer como é que ele foi inserido no mundo do Ironman. Como é que foi a sua entrada para ser um superatleta, Eric? Bom dia, Gomide, Pompeu, Galvão. Bem, a minha história é meio que inusitada, né? Para quem não sabe, eu fui obeso mórbido e aí tive um problema de saúde, com isso comecei a emagrecer. E o meu caminho no triatlon, no Ironman, foi meio que o caminho inverso, né? Eu tive esse problema em 2001, depois disso perdi peso, né? Perdi mais de 45 quilos, sem precisar me submeter à cirurgia bariátrica, realmente foi através do esporte que eu perdi todo esse peso. E aí me encantei por esse esporte, né, que estou até hoje, que foi o triatlon. A princípio eu fazia só duatlon, porque eu dizia que eu não sabia nadar, né? Até que um treinador, eu me inseri aqui numa equipe chamada Bransky Clube Triathlon, que tinha alguns atletas de renome, como Zé Filho, Luciano Petri, Rafael Sá, que hoje são donos de assessorias, Diogo Porto, enfim, e me incentivaram. E eu tinha um treinador chamado Telmo Gomes, que ele, no final de 2004, eu nem nadava, como eu disse, ele no último treino, na pista de atletismo da FIC, ele me fez um desafio, que era de fazer o Ironman 2005 em Florianópolis, né? Ou seja, eu vinha de uma obesidade mórbida, comecei a caminhar, depois correr 5, 10, até percorrer 21 quilômetros, 30 quilômetros de corrida, pedalando em bicicleta de mountain bike, depois adquiri uma bicicleta de ciclismo, enfim, eu fui passo a passo, né? Como se deve fazer no esporte, indo cada etapa de uma vez. Mas a natação sempre sabia nadar, lógico, mas não a natação de fazer 3.800 metros no mar.
E aí ele disse, chamava de campeão, né? Ele, campeão, você não precisa dar a resposta hoje, você vai para casa, porque se você topar esse desafio, realmente vai exigir um pouco mais de você, ou seja, você vai ficar um pouco mais ausente da família, e então você precisa conversar com a sua família, e depois você traz aí, estamos no final de ano, não tem treino, vamos voltar só em janeiro. E aí eu disse, não, isso é uma loucura, né? Mas fiquei com aquilo na cabeça, e no outro dia eu já liguei para ele, topando o desafio. Com isso a gente começou a treinar, e com o foco de realmente o Ironman, ele tem o limite de 17 horas para se concluir. Então, o foco no primeiro ano, ou seja, que eu estava tudo iniciando, e de janeiro a 31, acho que era 30 ou 31 de maio, não sei, era a prova nesse ano. E aí eu disse, tem praticamente 5 meses para treinar, né, uma natação do zero, um ciclismo que eu percorria o quê? 120, 130 quilômetros, e uma corrida que eu fazia aí em torno de 25 a 30, nunca tinha chegado aos 42 quilômetros. E aí a gente começou a fazer um treinamento progressivo, e ele disse, campeão, quando tiver uma provinha de triatlon sprint, que é a menor modalidade do triatlon, você faz para ganhar ritmo de prova, depois faz um olímpico e vai ganhando um ritmo de prova até a gente chegar no Ironman. Vamos fazer sem querer muita coisa, sem querer muita performance, realmente para finalizar a prova. E depois disso, você gostando, a gente vai fazendo a performance, né? E eu fui sempre postergando essa minha estreia no triatlo. Teve a primeira prova, eu não me inscrevi de propósito, a segunda, a terceira, e aí na natação, o prédio da minha mãe tem uma piscina de 25 metros, eu fazia 500, 1.000 metros e vibrava com aquilo. Isso faltando 3 meses, 4 meses para a prova, e assim foi. E eu não me via fazendo Ironman ainda. Mas, para resumir aqui mais a história, a minha estreia no triatlon foi no Ironman Florianópolis 2005. Ou seja, a minha primeira prova de triatlon, isso aí eu não aconselho a ninguém fazer, realmente foi uma loucura, foi o Ironman. Foi a primeira distância que eu fiz do triatlon oficial, foi 3.800, 180, 42. E finalizei o limite de 17 horas, eu terminei em 15 horas e 42 minutos. E pronto, cruzei a linha de chegada, ganhei a medalha de Ironman, ou seja, que é a mesma medalha do primeiro lugar. A camisa é igual de finisher. E disse, nunca mais eu faço. E já se vão 9 Ironman hoje, né? Fiz 9 Ironman full e mais de 30 na distância de Ironman 70.3, que antes a gente chamava Ironman, meio Ironman, né? Não oficial, sem ser a bandeira do Ironman. E eu já, acho que em 2007, eu me classifiquei já no Ironman 70.3 para o Mundial, que foi em Clearwater, né? O Mundial, o Galvão vai explicar isso, o Mundial de Ironman Full sempre é no Havaí, não sai, e o Mundial de Ironman 70.3 ele é itinerante, ele vai para alguns países. E nesse ano, eu e o Carvalho Júnior, aqui, o outro atleta, amigo, que treinamos juntos, fomos os 2 primeiros atletas do estado do Ceará a ir para o Mundial de Ironman 70.3. Então, esse foi o meu início, né? Foi um inverso, né? Todo triatleta tem o sonho de um dia fazer um Ironman, e eu me tornei um triatleta no Ironman Floripa 2005. E fiz 5 vezes Floripa, 2 vezes Fortaleza e 2 vezes Alemanha. Então, foram 9, né? Eu acho que nessa distância full eu me aposentei já. Agora, vamos continuar aí brincando, sem performance, aí uma prova aqui, outra acolá, prestigiando o nosso amigo Galvão. Olha, muito bom ouvir esse depoimento do Eric, né? E o Carlos Galvão também está muito satisfeito, porque o Eric é aquele perfil de um atleta que um dia entrou para o Ironman. Então, é muito legal. O Pompeu vai fazer a próxima pergunta, enquanto isso, a gente vai exibir aqui imagens da competição. Pompeu, você. Galvão, eu queria saber como foi que começou o Ironman de Fortaleza? O que lhe trouxe a Fortaleza? Como é que foi a captação, as dificuldades? E como é que a cidade te abraçou? Como é que as instituições, os patrocinadores, o governo, a prefeitura? Na época, se eu não me engano, era o governador Cid Gomes, o prefeito, acredito que era o Roberto Cláudio. Me recorda como é que foi essa estreia em Fortaleza? Olha, Pompeu,
quando a gente busca uma cidade anfitriã, uma cidade sede, a gente tem que levar em consideração realmente vários fatores que determinam se a cidade sede está apta a receber um evento da envergadura do Ironman ou do Ironman 70.3. Quais são esses fatores? Primeiro, a logística aeroportuária. Você tem que ter facilidade de voos, né? Uma malha aérea condizente com o destino. Um outro fator fundamental é a quantidade de leitos que essa cidade oferece, lembrando que um evento de Ironman, ele transcende a esfera esportiva. Ele é um evento turístico esportivo, porque, como eu bem coloquei, a pessoa busca o destino para que faça o seu desafio e depois, por que não, goze 2 ou 3 ou 4 ou 5, 6 dias após o evento. Então, como eu brinquei, mas não é brincadeira, né? Realmente é a desculpa ideal para a pessoa realizar o seu desafio, que é o Ironman, e depois ficar tranquilo com a família. Então, isso é muito importante, a quantidade de leitos. Terceiro fator importantíssimo é o envolvimento das esferas municipais e estaduais. Policiamento militar, policiamento militar rodoviária, guarda civil, marinha, bombeiros, toda a estrutura de hospitais, atendimento hospitalar, o envolvimento, sim, de prefeito, governador e todo o secretariado. Isso é fundamental para que uma prova que dura até 8 horas no Ironman 70.3 ou até 17 horas, como o Eric frisou no Ironman Full, possa correr da melhor maneira possível. E isso tudo nós encontramos em Fortaleza. Então, o Eric, a gente vinha conversando, né, Eric, já há algum tempo lá no Ironman em Floripa, e o Eric ficava plantando essa sementinha, me instigando, na verdade, no bom sentido, de Galvão, venha conhecer aqui a nossa cidade, eu entendo que tem condições de receber, de ser uma cidade anfitriã, e aí um belo dia eu resolvi topar, e nós fomos a Fortaleza, verificamos que tinha sim a viabilidade técnica necessária para realizar um evento de Ironman. A nossa ideia inicial era fazer um Ironman Full, e fizemos por 2 anos o Ironman Full, e, de novo, se não fosse o empenho do Eric, e se não fosse o empenho de toda a esfera municipal, estadual, a maneira que nós fomos abraçados, e eles tiveram entendimento da necessidade desse apoio que tivemos no primeiro evento, jamais a gente conseguiria ter êxito como tivemos. Então, fizemos 2 anos em Fortaleza o Ironman Full, e, como eu mencionei, a gente resolveu migrar para a distância Ironman 70.3 por uma questão técnica, e que, em absoluto, o evento deixou de ter o seu brilho e a cidade deixou de ter o seu evento de Ironman. Lembrando que a nossa prova em Fortaleza é uma das provas classificatórias, como o Eric bem colocou, do cenário do calendário mundial de eventos de Ironman 70.3. Ou seja, as pessoas que participam do nosso Ironman em Fortaleza, elas estão aptas a se classificar para o Mundial, que aí sim só os classificados participam. Esse ano, por exemplo, foi no estado de Utah, nos Estados Unidos, na cidade de St. George. O ano passado não teve, devido à pandemia. 2019 foi na cidade de Nice, na França. Então, já tivemos o Campeonato Mundial na Flórida, na Austrália, na Áustria, e por aí vai. Então, realmente é um movimento, para vocês terem uma ideia, hoje existem 119 provas de Ironman 70.3, incluindo a nossa tão querida prova Ironman 70.3 Fortaleza, Ceará. Muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar e perguntar para o Carlos Galvão, para ele detalhar um pouquinho mais, como foi a conexão dele com o Ironman. Como é que você conquistou a marca para ela ser apresentada aqui no Brasil? Como é que foi essa negociação, a dificuldade para isso?
Gomide, na verdade, eu me juntei com três pessoas que tinham também um espírito empreendedor, né, uma visão que estava muito alinhada com a minha, no sentido de que dá para fazer um trabalho melhor, dá para desenvolver um planejamento condizente com o potencial da marca Ironman aqui no Brasil. E fomos mostrar esse planejamento para os americanos, lembrando que a marca Ironman é hoje uma marca de um grupo, de um private equity fund nos Estados Unidos chamado Liberty. Um dos negócios que eles têm é o Discovery Channel, para vocês terem uma ideia. E nós fomos para os Estados Unidos, a sede da WTC, que é World Triathlon Corporation, que é a dona da marca Ironman, entre outros eventos, é no estado da Flórida, na cidade de Tampa. E nós fomos com um planejamento, um projeto de longo prazo, olhando lá na frente, mas sinalizando para eles que sim, daria para a gente desenvolver a marca Ironman de uma outra maneira, com uma outra roupagem e com outro punch, na verdade, mostrando que, olha, dá para fazer de uma maneira muito mais planejada e eficiente. E foi o que aconteceu. Eles compraram a ideia, deram para nós um voto de confiança, e de lá para cá, a história, eu sempre brinco que contra número e fato não há argumentos, né? Então, a gente realmente, hoje nós estamos com 6 eventos com a chancela Ironman no Brasil, 5 deles Ironman 70.3 desde 2000. Muito bom, muito bom. Pompeu. Galvão, é importante a gente saber, as pessoas saberem, também qual a importância de uma cidade receber uma prova do padrão, da importância do Ironman. Afinal, o Ironman é quase uma religião, essa marca, não é isso? Quanto é que vale essa marca, Galvão? Pompeu, a última negociação que envolveu esse grupo, esse private equity fund que comprou, até 2019, a marca era de um grupo chinês. Começou com o americano, foi para chinês e voltou para americano. A cifra envolvida na negociação beirou 750 milhões de dólares. Estamos falando aí de perto de 3,5 bi, 4 bilhões de reais. E conectando com a sua pergunta, como eu mencionei, um atleta de Ironman ou Ironman 70.3 jamais viaja sozinho. A gente tem uma estatística ao longo dos anos, que a gente faz uma pesquisa com os atletas. Numa prova como a nossa em Fortaleza, aí no Ceará, cada atleta viaja, em média, com 4 a 5 pessoas. Ele fica no destino entre 4 a 6 dias, e isso gera um impacto econômico, financeiro na cidade que beira os 12, 13 milhões de reais. Então, realmente, como eu mencionei, o Ironman não é somente uma plataforma esportiva, é uma plataforma turística, esportiva e econômica, porque cada cidade sede, cada cidade anfitriã recebe de fora esses investimentos oriundos dos participantes e dos acompanhantes. Então, realmente é muito substantivo, é muito importante o que gira em torno de um evento como esse para a cidade anfitriã e para o estado. Muito bacana, muito legal. É um mergulho no tempo para saber de tudo isso. E acho que está de parabéns, Carlos Galvão, pelo seu envolvimento e por liderar tudo isso, porque eu só aqui fico imaginando, Carlos Galvão, o tamanho da dificuldade de uma organização. Só você falando aqui, passa pela minha cabeça assim, nossa, atletas, inscrição, policiamento, segurança, atendimento médico. Olha só quanta coisa que passa por isso. Sendo assim, qual é o tamanho da sua equipe? Como é que você faz para organizar tudo isso? Gomide, a pergunta é muito boa, e o Eric, que é peça-chave
na organização do nosso 70.3, nosso Ironman em Fortaleza, a gente sofre junto, né, parceiro, quando está chegando perto do evento e a gente começa por mais que nós estejamos acostumados a fazer isso, começa a realizar o tamanho da estrutura necessária para se colocar de pé um evento desse. Eu sempre falo que um evento de Ironman são 3 provas em uma. É uma prova de natação, onde você tem que ter toda a estrutura adequada para atender os atletas na etapa de natação, ou seja, alinhamento com marinha, alinhamento com bombeiros, muito importante, alinhamento com toda a parte de estrutura na água, caiaques, stand-ups, jet ski, salvaguardas. Depois você tem a segunda prova, que é a prova de ciclismo, onde você tem que ter aí sim uma estrutura muito, muito parruda de policiamento militar rodoviário. O Eric depois pode me refrescar a memória a quantidade de policiais envolvidos na etapa de ciclismo. A gente tem que ter um alinhamento com as linhas de ônibus para que a gente impacte o menos possível a rotina do cidadão, a rotina do morador. A gente entende, independentemente da importância do evento, a gente não tem o direito de impactar a rotina da pessoa. Então, a gente realmente tem que ter essa preocupação também, até mesmo com uma adequação de determinadas linhas de ônibus, por exemplo. E a terceira prova é a prova de corrida, onde a gente tem, no caso do nosso 70.3 Fortaleza, no Ceará, a gente tem a meia maratona, que também, da mesma maneira, a gente tem que ter toda a estrutura para a prova da meia maratona imputada no evento, ou seja, parte de staffs remunerados, staffs voluntários, toda a parte de policiamento também, de fiscalização. Nós temos árbitros espalhados nas 3 modalidades para fiscalizar percurso, para fiscalizar qualquer tipo de uma ocorrência externa, né? A gente tem que lembrar que a gente compartilha o trânsito, a gente não fecha o trânsito em nenhuma das cidades sedes durante a prova de Ironman. O trânsito é compartilhado, o que para nós é mais um motivo de preocupação. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 500 pessoas trabalhando na nossa prova de Fortaleza, entre 500 e 650 pessoas trabalhando na prova. Então, é realmente, Gomide, como você bem colocou, uma estrutura de guerra, né? O hospital de campanha, praticamente, que a gente monta após o evento, tem mais de 35 pessoas envolvidas para receber os atletas ali num pronto atendimento. Isso também é muito importante. Várias ambulâncias, UTIs espalhadas no percurso, motolância, que a gente tem pessoas de moto para fazer um atendimento mais rápido, né? A gente sempre espera o menor número de ocorrências possíveis, mas a gente sabe que às vezes pode acontecer. Então, é realmente um quebra-cabeças, uma logística, como eu mencionei no início, muito, muito parruda e que tem que tudo se encaixar. Então, e aí, esse é o motivo principal do apoio imprescindível de município, estado e os seus coligados para que a gente consiga fazer um evento com a mais absoluta entrega e segurança. Galvão, fala aí dessas imagens aí. Aqui, se eu não me engano, nós estamos falando aqui do Ironman 70.3 em Florianópolis. A gente levou essa prova para Floripa em 2018. E essa prova ela acontece na Praia dos Ingleses, diferentemente do Ironman Full, que é na Praia do Jurerê. Na Jurerê, a largada e a chegada. O 70.3 Floripa, a gente usa bastante a Ponte Cílio Luz, mas a chegada e a largada é na Praia dos Ingleses. Então, uma prova que também está consolidada e é uma das etapas classificatórias do circuito de Ironman aqui no Brasil, assim como Fortaleza. Muito Fabuloso. bom. É emoção, né? Muito bom. É muito bacana. E você, Carlos Galvão, é um atleta de Ironman? Gomide, uma pergunta boa. Eu comecei a fazer triatlon desde 95.
E a partir do momento que em 2000 a gente conseguiu essa costura para trazer o Ironman sob nova direção, o nosso planejamento, eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer um Ironman para entender a fundo aonde pega, o que o atleta precisa, né? E uma coisa curiosa, Gomide, Pompeu, o Eric sabe bem, eu não posso fazer as nossas provas porque a semana do evento, os 15 dias que antecedem o evento, e no próprio dia do evento a gente fica realmente com os nervos à flor da pele, a tensão fica muito, muito, muito forte, então eu não teria condições de fazer os nossos eventos. Então eu faço provas fora do Brasil, até mesmo para trazer lições aprendidas para os nossos eventos. Eu faço a prova com um olho bem técnico para saber o que a gente está fazendo de melhor, o que a gente está fazendo de pior, se tem alguma coisa que é feita lá fora que a gente tenha condições técnicas de implantar aqui nos nossos eventos do Brasil. Então, eu já fiz alguns Ironmans 70.3 e alguns Ironmans full fora do país, para justamente trazer essas lições aprendidas para os nossos eventos aqui no Brasil, do circuito mundial do Ironman aqui no Brasil. Quando a gente ouve o relato e uma história de superação, como, por exemplo, a contada pelo Eric, isso gera muito desdobramentos nas pessoas que estão ouvindo, né? Porque isso. Alguém vê aquele exemplo, vê o que o Eric fez, o seu envolvimento, e no fundo fala assim, nossa, eu acho que eu posso também fazer isso. Sim. Qual a sua reflexão sobre isso, Eric? Você passa a ser um exemplo para certas pessoas para superar momentos da vida? Nos conte um pouquinho sobre essa visão. Calvão, Gomide, desde 2005, né, quando eu fiz a primeira prova de Ironman, realmente acho que eu consigo mostrar para as pessoas que qualquer um pode fazer. Se eu conseguir, eu acho que qualquer um pode fazer, desde que tenha realmente foco, força, fé e determinação, né? Acho que você tem que fazer um planejamento, né? Você fica, como o Galvão disse, você fica muito devedor da família, numa prova no caso de Ironman Full, e por isso que se torna uma prova turística, porque você passa aí 6 meses se preparando para uma prova, evitando a vida social, e quer queira ou não, gera um desgaste. Então, depois tem que ter um bônus, né? Que ou seja, umas férias, uma mini férias, que você leva a família, né? As primeiras provas de Ironman que eu fui, eu levei meus filhos, minha filha, meu filho nasceu, já estava nos 70.3, né? Mas minha filha cruzou a linha de chegada comigo no Ironman de 2006, né? Que eu já fiz no outro ano seguinte, e eu escuto muito, até hoje, né, de algumas pessoas, de relatos de algumas pessoas que começaram por ter visto, na época, a mídia pegava muito em cima, né, porque era uma superação, vendia saúde, né, então, assim, a minha imagem, eu fui para o Ironman, para o Mundial, e a gente estava sempre presente na mídia, vendendo essa questão do esporte, da saúde, da superação, da determinação. E até hoje eu fico muito feliz, porque eu escuto em algumas provas e às vezes pelas redes sociais, mensagens que me chegam de pessoas que disseram que achavam que nunca conseguiriam correr sequer uns 5 km, 10 km e hoje já fizeram um Ironman. E por um outro lado, a gente ter também conseguido essa captação do evento para Fortaleza, agora falando como ex-secretário executivo e secretário de turismo de Fortaleza, também assim nos enche de orgulho, porque a gente deu aí uma oportunidade aqui na nossa cidade para aquelas pessoas que não conseguiriam tentar fazer um Ironman se fosse em outra cidade, em outro estado, ou até em outro país, né? Então, aqueles que fica barato, né? Uma prova, hoje, quando envolve uma viagem, que você fala aí, como o Galvão falou, que é uma média de 5 pessoas, se você botar aí 5 passagens aéreas, essas 5 pessoas se hospedando, 6, na média de 6 diárias, alimentação, então é um custo muito caro, fora a preparação para o triatleta, que requer também nutricionista, fisioterapeuta, uma assessoria esportiva, um técnico, suplementação, alimentação, tudo ou seja, muito regrado para fazer uma prova dessa. Então,
a gente dando essa oportunidade aqui para o cearense, o fortalezense, para fazer a prova dentro de casa, ou seja, que eu falo no quintal de casa, para ele pode botar 10, 20, 30 pessoas assistindo sem custo nenhum, só descer para a nossa beira-mar, que, por sinal, próximo ano vai ter um cenário totalmente diferente, né? O nosso principal cartão postal totalmente requalificado, sem dúvida nenhuma, a beira-mar mais bonita do Brasil, né? Que começou aí na gestão do prefeito Roberto Cláudio, e o prefeito Sarto aí está complementando, até o final do ano ela vai estar totalmente concluída, e para receber um evento da envergadura do Ironman, com essas boas-vindas pós-pandemia, com um cenário totalmente modificado. Então, é isso, é muito gratificante não só conseguir passar para as pessoas aquela sensação de que você pode fazer, né? Eu me lembro, voltando um pouco, quando eu tinha uma vida, né, a vida de obeso, eu via o amigo Zé Filho, né, que era um amigo mais distante na época, mas eu via o Zé Filho já fazendo Ironman, campeão, indo para a Kona, no Havaí, enfim, eu me imaginava, será que um dia eu posso fazer um negócio? Eu nunca imaginei que eu poderia fazer. E quando a gente bota aí como um objetivo e foca e a gente tem uma determinação, a gente consegue. Então, acho que qualquer pessoa que queira fazer uma prova de Ironman, principalmente Ironman 70.3, você tendo foco, os cuidados, né, com a saúde, fazendo aí seu check-up antes, depois pegando um profissional de educação física, um treinador, um fisioterapeuta, um nutricionista boa, você vai ter sucesso. Eu até queria aproveitar para o Carlos Galvão, e também junto com o Eric, explicar essa questão do Ironman 70.3, tem outras. O que representa essas nomenclaturas, Carlos Galvão? Gomide, é muito simples. A distância de um Ironman full são 226 quilômetros. Você somar os 3 quilômetros 800 de natação, os 180 quilômetros de ciclismo e os 42 quilômetros da maratona, essa somatória são 226 quilômetros ou 140,6 milhas. Em 2006, quando os americanos, donos, o WTC, resolveu lançar um novo desafio chamado na distância meio Ironman, eles não quiseram usar o nome de meio Ironman ou de half Ironman, porque poderia, você vai fazer pela metade, poderia denigrir quem fizesse. E muito pelo contrário, é um desafio que dura até 8 horas, é um desafio que não é brincadeira. Então eles tiveram a sacada inteligente de usar a nomenclatura 70.3, que nada mais é que a somatória do 1,9 km de natação, 90 km de pedal e a meia maratona 21 km, são 113 km ou 70,3 milhas. Então, no nosso meio, rapidamente já ficou incorporado que uma prova de meio Ironman é uma prova de Ironman 70.3. É basicamente isso. Perfeito. Pompeu? Galvão, queria saber o seguinte. Diante do relato do Eric, percebe-se que o esporte Ironman é um esporte caro. Você precisa de acompanhamento médico, nutricionistas, treinadores, equipe aí de assessoria, viagens para esses eventos, hotéis, além do equipamento básico, a bicicleta, né? E toda essa quantidade de suplementos para deixar o atleta apto a esses treinos de alta performance. Eu imagino que isso deve atrair patrocinadores muito interessados em pessoas de altíssimo poder aquisitivo, que são os atletas, os triatletas de Ironman. Quem você identifica como os principais interessados na marca, em patrocinar a marca Ironman? Pompeu, esse tópico é bem interessante e bem pontuado. O nosso público de Ironman, os triatletas que buscam uma prova de Ironman, sem dúvida, como você bem colocou e o Eric também, você tem que ter equipamento, por exemplo, para 3 esportes, porque obrigatoriamente você tem que nadar, pedalar e correr. Isso, sem dúvida, é um viés de um público nichado, de um público segmentado, mas eu costumo dizer que, olhando
no âmbito de parceiros, de patrocinadores, os nossos pilares de um Ironman, a pessoa que se dispõe a fazer um Ironman, ela tem que ter pilares muito bem definidos, que são, por exemplo, força de vontade, comprometimento, disciplina, planejamento, motivação. Então, quando a gente aborda um parceiro, um patrocinador, a gente faz a nossa missão é fazer com que ele entenda que você não precisa ter triatleta na sua equipe, mas se você tiver os parâmetros e o mote Ironman na sua equipe de vendas, na sua equipe de marketing, no seu time administrativo, todos esses pilares que fazem parte da rotina de um Ironman, com certeza a sua empresa, a sua equipe vai performar melhor. Então, eu acho que esse apelo no bom sentido é muito salutar, é muito saudável para uma empresa. Então, a gente hoje tem parceria no segmento de banco, a gente tem hoje parceria no segmento de vestuário, a gente tem parceria hoje no segmento de tênis, de nutrição, de... que mais a gente tem? A Mizuno está com você ainda? A Mizuno saiu e veio a Track and Field. Saiu? Veio a Umint está conosco, que é um parceiro maravilhoso de assistência médica. Então, realmente, essas características do evento e de quem participa fazem do Ironman um movimento, na verdade, muito versátil. Um movimento que a gente esse ano fechou, por exemplo, com uma marca de cerveja para ser patrocinador oficial do circuito Ironman Brasil, com um detalhe. Em 22, 23 e 24, fechamos um planejamento de 3 anos. Então, mostra que realmente o Ironman tem esse apelo, no bom sentido, de trazer saúde, trazer positivismo, trazer desafio, né? Você tem que ser inquieto, você tem que buscar, você tem que ir atrás, você não pode ficar na zona de conforto, porque senão você não vai nem pensar em, por exemplo, fazer um Ironman. O Eric sabe disso. Então, se você aplicar isso no segmento corporativo, eu acho que só vai ter benefício. Esse é o nosso desafio, Pompeu, de fazer com que você vê, por exemplo, uma empresa de cerveja, que se você olhar, o que tem a ver cerveja? Tem tudo a ver se você pensar na equipe, né, de marketing, na equipe de venda, na equipe de pós-venda, na equipe que vai atrás dos estabelecimentos para colocar lá a bandeira da cerveja. Então, isso que é muito bacana e é muito, na verdade, uma pílula que nos motiva muito para ir atrás desses parceiros. Para mim, uma referência aí do Ironman são nomes como o João Paulo Diniz, né, o Grupo Pão de Açúcar também, que sempre investiu em esporte, o Abílio ali é um cara que é exemplo de saúde, e isso motiva muita gente. E, inclusive, o Alexandre Birman também está envolvido, não é isso? Com o Ironman. Muito. Atleta. Mas eu queria saber o seguinte, esse esporte ele se alastrando numa classe mais alta, porque eu vejo que até em Porto Feliz, ali por conta da Fazenda Boa Vista, parece que já está tendo um centro de treinamento de triatletas. Eu não sei se você está envolvido. Como é isso? Você pode me dizer alguma coisa? Pompeu, olha, muito bacana você ter trazido isso, que lá no condomínio Fazenda Boa Vista, eles fizeram um condomínio dentro do condomínio. É um condomínio de triatlo, ou seja, eles construíram um lago, fizeram uma pista de ciclismo, e ao lado da pista de ciclismo fizeram uma pista de corrida, e as casas, lançaram casas ao redor, junto com uma academia com 4 raias de 25 metros, e toda a estrutura de equipamento de musculação, aeróbico, esteiras, transporte, negócio maravilhoso. E uma coisa muito bacana, que há 2 anos, quando lançaram esse condomínio, a JHSF, que é a incorporadora que teve a brilhante sacada de lançar a Fazenda Boa Vista, eles nos chamaram para lançar uma prova de triatlon para convidados,
chamado Circuito JHSF de Triatlon, inaugurando esse condomínio de triatlon dentro da Fazenda Boa Vista. Então, realmente, é um negócio inédito, é um negócio até mesmo inusitado e é maravilhoso. Eu estive lá, a gente esteve organizando essa prova e realmente é muito curioso. Teve um envolvimento do Nizam Guanais, que o Nizam é um triatleta também, fez a nossa prova do Tri-Day, que é uma prova de sprint, como ele colocou, é a primeira distância do Ironman, do triatlon. As pessoas nadam 750 metros, pedalam 20, correm no final 5 quilômetros. O Nizam debutou no triatlon numa prova nossa, e o Nizam foi ele que realizou, juntamente com a JHSF, esse condomínio de triatlon dentro da Fazenda Boa Vista. Fabuloso isso, hein? O João Muito Fiuza aqui, que é Ironman também, é dono da construtora Diagonal no Ceará, certamente, em breve, vai implantar algum condomínio dele aí, com alguma característica do Ironman também, dos triatletas. E vamos fazer uma prova com ele, pô. É isso aí. Ele já fez aqui com você o de Fortaleza, não foi, Eric? Fez full e fez 70.3. E, por sinal, o João Fiuza tem uma história interessante. Ele fez um full, e só corrigindo o Galvão, foram 3 distâncias full, foi 14, 15 e 16. Né? Você tem razão. O João Fiuza fez um ano full, no outro ano ele não se preparou bastante, aí ele disse que ia só nadar e pedalar, tanto é que não botou os tênis na transição para ir correr. E pediu para um motorista ir na estrada, né, assim, na distância, acompanhando ele, que na hora que ele não desse mais para pedalar, ele ia guardar a bicicleta e ia sair, desistir da prova. O que é que aconteceu? Ele foi tão bem nos 180 quilômetros, quando deu por volta de 150 quilômetros, ele mandou o motorista em casa pegar os tênis e levar para a transição. Ele calçou os tênis e correu e finalizou a prova. Que bacana. Então, que bacana. Ou seja, ele foi sem tênis e pediu para o motorista pegar. Essa é uma facilidade de se fazer a prova em casa, né? Se fosse em outro estado, em outro país, ou seja, isso era impossível. Primeiro, ele não ia ter esse staff aí, conseguir esse staff de acompanhar, e você não pode levar celular, nem de avisar para ninguém levar o tênis para a transição. Então, essa foi mais uma facilidade da prova aqui dentro de casa. Que legal. Eu quero Histórias de Ironman, hein, Gomide? Exatamente. Eu estou pensando aqui... Bom, só pensei, não vou fazer não. Porque... Mas eu quero perguntar para o Carlos Galvão, qual é o perfil daquele que quer disputar o Ironman? É pela saúde? É pela educação física? É pelo prêmio? Qual o propósito de um atleta de Ironman? Gomide, na verdade, o Ironman é um estilo de vida, né? Um estilo de vida saudável, é um estilo de vida que está sempre te desafiando, né? A partir do momento que você põe como objetivo completar um Ironman, um 70.3, tem que ter muito claro para você o que vai demandar para você completar esse desafio, né? Quais são os seus comprometimentos para que você atinja esse desafio, esse objetivo? Então, eu vejo que uma pessoa como o Eric é um exemplo fantástico que inspira muitas e muitas pessoas, assim como a gente tem dezenas, centenas, milhares de exemplos de pessoas que buscam, colocam um objetivo como um Ironman, até mesmo para ter um incentivo, para ter um motivo de superação. Então, realmente... É muito mais do que só um evento esportivo, o Ironman. É tanta coisa envolvida, tanta coisa que envolve família, que envolve o periférico do Ironman é muito forte. Você tem essa questão da nutrição, você tem que ser regrado, você tem que ser disciplinado, você tem que ter um planejamento muito, muito conciso, porque senão você não vai completar esse desafio, você não vai, independentemente do tempo que você faça. Acho que o que menos importa para nós e o que menos importa para quem quer buscar um desafio como o Ironman é o tempo que você vai completar a prova. Você tem que completar a prova e completar e cumprir com o seu desafio, com o que você se dispôs a fazer. Então, isso é muito bacana. Então, a gente tem, para vocês terem uma ideia, Comília, a gente tem
pessoas com deficiência física que fazem o Ironman. A gente já teve pessoas cegas que fizeram o Ironman. Então, isso realmente, pessoas diabéticas que fazem o Ironman. E uma coisa muito legal, o lema, o mote do Ironman, em inglês, é Anything is possible. Ou seja, nada é impossível. Então, isso que a gente tem que buscar quando se dispõe a fazer, a encarar um desafio como o Ironman. Nada é impossível. Nada é impossível. Então, eu acho que esse é um recado muito legal e muito forte que quem está envolvido de alguma maneira com o Ironman passa. Muito bom, Fantástico, muito bom. Fantástico. Galvão, eu queria saber de você o seguinte, se você já pode nos revelar um pouco de como será o calendário do Ironman 2022, quais são as novidades que tem em cada estado, por exemplo, Fortaleza, a prova continua no Marina, vem para o aterro, tem alguma novidade? O que você pode contar para a gente? Pompeu, a gente começa o calendário de 2022 com a primeira prova, que é o Ironman 70.3 em Florianópolis, no final de abril. Depois do Ironman 70.3 Florianópolis, a gente faz o Ironman Full no final de maio, também em Florianópolis. Depois nós teremos o Ironman 70.3 Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, na primeira semana de julho. Depois a gente migra para Maceió, em Alagoas, na primeira semana de agosto. Depois teremos o Ironman 70.3 São Paulo, em setembro. E para finalizar esse calendário com chave de ouro, nós teremos na primeira semana de novembro o Ironman 70.3 Fortaleza. E como o Eric bem colocou, a gente está super ansioso para inaugurar o Ironman com a nova beira-mar, que realmente o Eric me mandou algumas fotos e eu fiquei muito, muito, muito surpreso com o que foi feito aí em Fortaleza, que eu acho que é motivo de orgulho, de muito orgulho para vocês. Então, a gente finaliza o ano de 2022 com a nossa prova do Ironman em Fortaleza. Galvão, eu quero te dizer o seguinte, que está lançado o desafio ao Gomide. Ele vai fazer o Ironman junto comigo. Vamos fazer pela Tio Gomin. Tio Gomin vai cobrir esse Ironman, colocar as motos com câmeras ao vivo, acompanhando e mostrando para o mundo, né, Gomide? Porque, afinal, o nosso ao vivo vai para o planeta. De Fortaleza para o mundo. É uma excelente ideia. Desafio lançado, desafio aceito. E já vamos iniciar os pensamentos e a preparação. Vamos transmitir isso de ponta a ponta. Uma jornada de 15, 16, 17, 18 horas, a depender do momento em que nós começamos. E, aliás, eu vou até dizer mais. Nós podemos fazer, na semana do evento, aquelas lives diárias para informar as pessoas. O Tio Goin será o canal do Ironman Fortaleza. Ou seja, a partir daquela semana, todo mundo vai se informar sobre inscrição, orientação, o que fazer. Olha, gostei dessa ideia, ela já tá no forno já. Perfeito, perfeito. Já começar a pegar depoimento do Sarto, do Camilo, do Eduardo Diogo, que está... Eduardo é atleta, bem capaz dele fazer a prova esse ano. E muita gente que se interessa pelo Ironman, pelo esporte, pela saúde, e a saúde da cidade, né, Gomide? Porque isso transcende Fortaleza, cidade saudável, cidade do Ironman. Olha aí o mote, Galvão. É isso aí, cara. Eu acho que o mote é esse. Eu acho que, como a gente colocou ao longo desse papo maravilhoso, desperta o interesse, desperta a curiosidade, desperta a motivação de todo mundo. Né? Aquele que já faz, aquele que não faz, ou aquele que pensa em começar a fazer, não necessariamente Ironman, começar a fazer exercício físico. Então, o maior exemplo disso é o Eric. Então, não começou, né, ele cortou etapa, pulou etapa, depois voltou a fazer direito. Mas acho que é um tremendo desafio, um exemplo de que nada é impossível. É isso aí. Exatamente. Gomide,
Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque as pessoas nossa audiência, que é altamente qualificada, quer saber um pouco mais do Ironman, né? O Ironman, por exemplo, ele traz à Fortaleza uma série de pessoas que... O Gomide, passa para mim o que ele está falando, que eu não estou ouvindo. Tá, então onde foi? Então eu vou começar de novo. Eu Vai. fechei meu áudio, não é isso? Acho que foi isso, Pompeu. Tenho que abrir. Então, avisa ele, Galvão, que eu vou perguntar a ele como é o Ironman, como é o circo do Ironman. Na hora que ele se instala na cidade, Não estou ouvindo, Gomide. Ele vai monta a perguntar cidade do como é que se Ironman. instala o Ironman, quando se instala na cidade e tudo mais. Essa vai ser a pergunta. Ironman, Se você não for ouvir, mas na hora que ele parar, você pode pós-evento, continuar. Os jantares, Isso. os jantares de massa, né, Eric? No caso 70.3 não tem, é só no full. Então pronto, não tem jantar de massa. Então eu vou só perguntar como é o circo. Só que eu vou, assim, vamos combinar assim, o Pompeu faz a pergunta, quando ele parar de falar, o Galvão já pode responder essa pergunta. Ele já sabe a pergunta? Já. Ok. Então só para a gente encerrar, Gomide, eu queria fazer uma última pergunta ao Galvão, que é extremamente importante para o nosso público, essa audiência é altamente qualificada, que tem interesse em saúde, em esporte, numa vida saudável. Aliás, Fortaleza, cidade saudável, né, Galvão? Com essa beira-mar, então, mais ainda. Então, eu queria saber do Galvão, quando o Ironman chega, ele se instala, como é esse circo do Ironman se instalando numa capital como Fortaleza? Qual foi, Gomide? Então, peraí que eu vou... Quando que o Ironman chega e qual é o momento final da chegada dele? Quando o Ironman chega e na cidade, qual é a montagem do Ironman? Como é que ele monta quando o Ironman chega, a cidade Ironman? Qual é a montagem? Como é que é feita a montagem da cidade Ironman? Do Ironman. A gente tem um planejamento em toda a praça que a gente faz o evento, a gente chega praticamente 10 dias antes do evento. No caso do nosso Ironman 70.3 Fortaleza, a gente faz já há 2 anos toda a estrutura no aterro, né, na praia de Iracema, que isso trouxe a prova mais para perto da população, mais para perto ali realmente da cidade, e a gente está ainda mais agora com essa nova beira-mar. Então a gente tem uma estrutura, a montagem começa 10 dias antes do evento, toda a estrutura de prova, bem como a estrutura da cidade do Ironman, que engloba uma expo, uma exposição de várias lojas, geralmente ligadas a artigos esportivos. A prefeitura monta também um stand, o governo do estado monta também um stand. Tem toda uma ativação que fica periférico ao Ironman. Essa ativação é inaugurada sempre na quinta-feira e vai até domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, que é o dia da prova. E a desmontagem ocorre até quarta-feira após o evento. Quarta, quinta-feira a gente consegue tirar toda a estrutura do aterro. Então, como a gente mencionou antes, é uma logística parruda, uma logística que tem que ter um planejamento e um alinhamento com vários fornecedores locais. Isso também faz com que a cadeia toda se movimente, no caso de Fortaleza. Então, é muito importante a gente contar com uma estrutura e com uma mão de obra local especializada. Muito bem, muito bom. Que papo gostoso, quanta informação bacana. Sempre Tio Goim tem um público seleto, público que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de se informar a respeito de uma prova marcante, uma prova que gera receita, gera empregos, desenvolve a economia de cidades. Está de parabéns, Carlos Galvão, a sua equipe e todo o seu trabalho que ele realiza em relação a isso. Então, a gente já vai encerrando. Pompeu, mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Vamos só passar para o Eric aí, para ele dar um arremate como secretário executivo de desenvolvimento econômico na importância do Ironman e a expectativa de Fortaleza com essa prova. Bem, o Ironman Fortaleza já está no calendário da cidade, né? Ela acontece desde 2014, por conta da pandemia, não aconteceu nem no ano passado, nem esse ano,
mas já está garantido no próximo ano, aí, com todo o apoio do governo do estado, da Prefeitura de Fortaleza. Então, é uma prova, como a gente fala, é uma grife que a cidade tem, né? O Ironman é uma grife. Quando a gente chega, ou o nosso prefeito, ou o nosso governador chega em qualquer cidade do mundo, e a pessoa, o governante, ou quem recebe nessa cidade, sabe que a gente tem um Ironman, ou seja, já é um sinal de uma cidade desenvolvida, uma cidade que tem condições de infraestrutura, né, de hotelaria, para receber um evento da envergadura do Ironman, né, que é um evento mundial, uma grife, né? Então, o Fortaleza, com todo esse aparato de esporte, de turismo, né, se transforma no hub, né? Já tem o hub aéreo, né, que tanto ajuda também o Ironman, o hub marítimo, o hub aí no caso da Angola Cables, né, dos cabos óticos e tecnológicos, e também o hub do esporte, né, encabeçado aí pelo Ironman, né, e tantas outras provas que aquecem a nossa economia, aquecem o nosso turismo e geram emprego para o nosso povo, para a nossa cidade, para o nosso estado. Muito bom, muito bom. Agradecemos, então, a todos, Carlos Galvão, Eric Vasconcelos, Etchugoin, Marcos Gomide, Pompeu Vasconcelos, sempre de portas abertas para ouvir depoimentos e relatos de conteúdo. Então, até o nosso próximo encontro. Obrigado pela presença de todos. Tchau. Obrigado, Eric. Obrigado, Pompeu. Valeu, Galvão. Um abraço. Abraço, Galvão.